Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live das quintas-feiras, hoje fora do horário habitual das 20 horas, por conta do fuso horário aqui em Portugal. Então vamos conversando assim que a gente conseguiu ter um tempinho livre para voltar a focar naqueles assuntos clínicos que interessam os pacientes e interessam ao médico orientar os pacientes para que eles, enfim, possam procurar o seu médico na hora certa e não deixar passar coisa importante e ficar alerta em relação a isso, né? Hoje nós vamos falar sobre distúrbios do sono, né? Insônia de uma maneira geral, que é um distúrbio, né? É uma entidade que acomete muitas pessoas. Uma percentual de uma pesquisa recente feita no Brasil, no país inteiro, nós temos mais de 60% das pessoas que relatam alguma dificuldade com relação ao ato de dormir. E é bom lembrar que a insônia, a definição dela compreende não só o ato de conseguir deitar e dormir logo e manter o sono. Quer dizer, algumas pessoas sofrem de insônia terminal ou insônia de tardia, que seria a insônia que ele deita, pega no sono, quando dá 3, 4 horas da manhã não consegue mais dormir, fica rolando na cama, levanta, vai ver televisão, vai comer alguma coisa, não consegue, aí emenda com amanhã, no dia seguinte ele está todo, o dia já não vai ser o mesmo como seria de uma noite bem dormida. Então, quanto a essa questão de noite bem dormida, né, nós temos que definir aqui a questão das horas de sono, né, que isso é uma coisa muito discutida, qual é o saudável tempo de dormir das pessoas, né? É bom lembrar que nós temos dois tipos de dormidores, basicamente, né? O dormidor curto e o dormidor longo, né? O que é isso? O dormidor curto é aquele que fica satisfeito com 5, 6 horas de sono durante a noite, fica bem, acorda cedo, no dia seguinte está bem, está trabalhando sem nenhum problema, né? Eu me enquadro nesse grupo. Eu sou uma pessoa, sou um dormidor curto, que me ajudou muito na prática da medicina, porque nessa profissão a gente dorme pouco mesmo, durante os plantões noturnos, as passagens no hospital à noite, os chamados de madrugada que você dorme mal e no dia seguinte tem que trabalhar de novo. Então, para o dormidor curto, a profissão é um pouco até conveniente em relação a isso. Tem o dormidor longo, que precisa de 8 a 10 horas por noite para dormir e cria um problema, às vezes, para ele conciliar estudo, trabalho, todas essas questões, de maneira, então, que o dormidor longo, ele dificilmente ele consegue que os compromissos pela manhã, eles quase sempre ele está faltando, está chegando atrasado e cria um problema pessoal e profissional muito grande para ele. Então, o que seria a questão, a definição de insônia, né? A insônia, ela pode ser definida, além de inicial e tardia, em temporária e crônica, né? Ao longo da nossa vida, nós temos algumas situações em que há uma insônia, a gente pode chamar de fisiológica ou secundária, né? Você está passando por uma fase complicada na vida, você está passando, por exemplo, por uma situação em que você não perdeu um ente querido, né? Então, uma situação profissional complicada, com estresse no trabalho. Então, isso afeta o sono, é natural que possa afetar o sono. Então, costuma-se definir a insônia como crônica, aquela que precisa de um tratamento mesmo, que seja procurado um médico para que seja feito o diagnóstico da causa e o tratamento definitivo. A insônia a insônia crônica seria aquela que tivesse uma duração de pelo menos 3 meses e que afete a pessoa pelo menos 3 vezes por semana. Então, essa é a definição clássica da insônia crônica. Então, pelo menos 3 meses afetando e pelo menos 3 vezes por semana, né? O sono não precisa dizer que, além do descanso importante, né, a restauração cerebral durante o sono.
Durante o sono REM, que é aquele Rapid Eye Movement em inglês, que é o movimento rápido dos olhos, aquele sono em que a pessoa está mais agitada e virando para o lado, porque você olha para ele, ele está com os olhos fechados, mas o globo ocular está se mexendo, ele está sonhando naquela hora. Esse sonho é muito importante, esse sono REM é muito importante para que a pessoa recupere, restaure, se descanse do cérebro. Então isso é muito importante que seja feito de maneira correta, né? Existem muitas causas de insônia. Nós vamos dividir em duas partes esse assunto, que é muito longo, para não ficar muito maçante. E hoje nós vamos falar sobre uma das principais causas que acometem, principalmente os homens, né, que é a SARS, ou Síndrome da Apneia Respiratória do Sono, né? Síndrome da Apneia Respiratória, que acomete homens acima de 40 a 45 anos, em geral obesos, obesidade, produtividade cervical, que pega essa parte do submaxilar aqui, do cervical anterior, debaixo da mandíbula, o pescoço muito grosso, que engorda muito no pescoço. Em geral, as pessoas têm o maxilar, a mandíbula um pouco retraída para trás, e o que estreita um pouco a passagem do ar à noite. Essas pessoas, então, a queixa principal delas é uma hipersonolência diurna, né? Ele começa a ter sonolência, começa a dormir no trabalho, que é mais perigoso, começa a dormir quando está dirigindo, para no sinal, enquanto ele espera o sinal abrir, ele cochila, de repente alguém buzina atrás, ele acorda assustado, né? Então existe realmente um risco muito grande aí. Essas pessoas, elas têm pausas respiratórias importantes durante a noite, em geral roncam. Nem todo mundo que ronca tem apneia do sono, mas todo mundo que tem apneia do sono ronca. Então, o que acontece? A pessoa é muito importante, e a consulta, o parceiro da pessoa, o cônjuge, para que ela testemunhe como é que a pessoa fica. Você está dormindo, você não sabe dizer nada que acontece com você, né? Então você vai dizer se você tem as pausas respiratórias, os roncos intensos, depois de pausas de vários segundos, 15, 20, 25 segundos. É importante que o acompanhante, né, o companheiro, relate isso para o médico, que essa testemunha é muito importante. Há uma nictúria, paciente que levanta para urinar várias vezes à noite, a pessoa acorda assustada, acorda com sensação de falta de ar às vezes, acorda pela manhã com uma dor de cabeça muito forte, e há uma tendência a uma concentração, desculpe, tem um estalo aqui no aparelho, que assim demais aqui. Ok, deixa eu ver aqui, pronto, já estamos de volta aqui. E o que acontece? As pessoas, então, têm alteração de concentração, de memória, atrapalha no trabalho, e vai haver uma redução da libido também. Não sabe explicar por quê, começa a haver uma redução do drive sexual da pessoa. É importante que a pessoa procure, além do médico especializado em sono, é importante que a pessoa ela procure um otorrino, porque às vezes a pessoa tem obstrução nasal, tem desvio de septo, tem excesso de tecido amigdaliano, tem uma úvula que é a campainha muito grossa, muito comprida, que a pessoa deita para dormir, a língua cai para trás, aquilo obstrui e aí faz um ronco intenso com parada respiratória, que essas pessoas poderiam se beneficiar de cirurgia otorrinolaringológica para melhorar a passagem de ar. Os outros pacientes, se a apneia do sono, como é que ela vai ser tratada, né? Até uns 20, 25 anos atrás, você tinha a opção da cirurgia e do CEPAP. A cirurgia era uvufaringoplastia. Você retiraria amígdalas, campainha, faz uma limpeza total, faz uma goela de lobo na pessoa, para que você, na passagem do ar, desapareça o ronco e trate a apneia. Isso tem sido abandonado ultimamente, resultado
o tecido volta e a pessoa volta a roncar, volta a ter apneia. E a tendência hoje é que se use o CPAP, aquele aparelho de pressão positiva, aquela máscara com pressão positiva que você usa durante a noite, que a pressão positiva faz o ar entrar e realmente vai desaparecer, o acompanhante, a companheira vai se sentir aliviada, porque vai poder dormir também, e a pessoa começa a acordar melhor, passar o dia melhor, aquela sonolência desaparece e tem que ser monitorado por um médico especializado. É muito importante que a gente siga isso de maneira bastante de perto, né? Que é uma doença que a pessoa pode, dependendo da apneia, do sono, do grau de apneia, das antigas 25, 30, 40 segundos de apneia, pode fazer uma parada respiratória longa com arritmia cardíaca, pode morrer dormindo. Então, é uma coisa que tem que ser vista, se esses sintomas que eu citei aqui acontecem, eles devem ser vistos logo. Então, nós vamos terminando por aqui hoje. E na semana que vem nós não vamos ter a nossa live para voltar no meio do oceano, provavelmente em um lugar sem sinal de internet. Nós voltamos na outra quinta-feira, então, já em setembro, e para falar sobre a segunda parte da insônia e distúrbio do sono. E um abraço para vocês, um bom fim de semana, fiquem com Deus. A gente vai mantendo contato.